Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, gestão, espiritualidade e longevidade. Hoje eu estou aqui com a minha dupla de mesa, a Andrea Ribeiro, Bratan. E hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa muito especial aqui para a gente poder falar de um assunto, corpo, alma e espírito, que é o pastor Marco. Pastor, primeiramente, muito obrigado do senhor estar aqui. É um prazer, eu sei a correria que é a sua vida, eu sei quantas coisas o senhor se desdobra para fazer. Então, eu queria te agradecer de coração do senhor estar aqui com a gente hoje. Quem agradece sou eu. Obrigado, doutor, Andrea, quem nos acompanha. Quando eu recebi o contato e o convite, para mim, foi uma surpresa, uma boa surpresa. Estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz. A alegria é nossa. A alegria é toda nossa e hoje a gente vai falar um pouquinho para esse público. Abertamente, né? Corpo, alma e espírito. Porque muita gente fala assim, a gente trata corpo, alma e espírito, o que é isso, né? E nada mais é do que a gente ter a conexão plena com Deus, né? E aí aquela pergunta, né? Pastor, na sua visão, como que a conexão espiritual ajuda a gente a ter um equilíbrio emocional? Como que o senhor vê isso? É tão fantástico o que o doutor acabou de falar. Você pode ver que as pessoas, doutor, Andrea, elas tratam muito corpo e alma. Corpo e alma, alma e corpo. Por que as pessoas não falam do espírito? Porque quando o espírito não está ligado a Deus, o espírito está morto. Então, para a pessoa que não tem uma relação ainda com Deus e o espírito está morto, é como que se o espírito não existisse. Só tem o corpo e a alma. Só tem o corpo e a alma. Então, ela acha que tem o corpo e a alma, e as pessoas falam muito apenas em corpo e alma, não que isso não seja importante, mas Deus fez algo completo. Então, se Deus fez algo completo, é porque os três são necessários. Então, o que, vamos dizer, faz toda a diferença é a conexão com Deus, porque é interessante, eu acredito assim, que nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Exato, somos mais seres espirituais do que seres físicos. Eu costumo dizer o seguinte, nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Isso é fantástico. Até porque, se a gente pensar, o próprio Salomão, né? Se a gente pensar assim, Salomão, mais sábio. Deus falou que não teria sábio como ele nem antes nem depois. Todo mundo já ouviu falar de Salomão. O próprio Salomão, ele vai dizer, tem um livro dele, Eclesiastes, que ele fala que o corpo ele vai voltar para o pó. Que é o que acontece quando a pessoa morre. Exato. Ou seja, o corpo ele tem um prazo de validade, diferente da alma e do espírito, que são eternos. Que é eterno. Olha, é fantástico legal. Isso, né? Muito isso bom, é fantástico. muito bom. É porque assim, né? Hoje a gente percebe o quê? A gente tem uma grande secção na humanidade, né? As pessoas estão... hoje tem estatísticas que falam que 56% da população mundial sofre de algum problema emocional, né? E são estatísticas frias, né? Porque se a gente pegar as estatísticas mais apuradas, esses números acabam até aumentando. O que acaba alertando a gente para um perigo gigantesco. A OMS agora recentemente alertou que 2030 vai ser um caos na saúde, porque eles preveem que 84% da população mundial vai sofrer pelo menos de um problema emocional, ou uma ansiedade, uma depressão, uma compulsão. Então, assim, e para onde que tudo isso caminha? Quase 100%, né, das pessoas caminham sempre para uma dependência química de uma medicação. Né? E aí a gente vê estudos lá de 2012, né, tem um médico, até conversei com o senhor aquele dia, o Andrew Newberg, que ele mostrou que o cérebro do ser humano, ele responde a Deus. E ele mostrou isso através de um estudo simples, colocando os pacientes na ressonância magnética, infundindo contraste que captaria o consumo de oxigênio e dava estímulos. Então, quando ele dá o estímulo, quando o paciente entrou com a mão unida, ele pediu para fazer uma oração, o fluxo de sangue foi maior do que todos os outros estímulos. E aí ele ficou entusiasmado com aquilo e pediu para que uma parte dessas pessoas fosse para casa e treinasse a oração. Porque o que as pessoas acham, né, que vai ter intimidade com Deus só na hora do problema, né? Acontece uma coisa, fala rápido com Deus e acha que Deus já tem que responder. E eu vejo que essa conexão espiritual a gente tem que construir ela passo a passo. É dia a dia. A gente não vai ter uma experiência com Deus da noite para o dia. A gente tem que construir esse relacionamento com Ele. E ele fez isso, ele pediu para que as pessoas fizessem esse exercício. 12 minutos por 8 semanas. Quando as pessoas voltam, aquela região do cérebro para onde o fluxo de sangue tinha aumentado, ela tinha hipertrofiado. Aquela região que seria o córtex pré-frontal, ela ganhou mais massa, o que é impossível aos olhos da anatomia, você ganhar massa dentro de uma região cerebral.
Sim. Só que essas pessoas ganharam. E aí, estudando o que essa região, né, faz, né, eles chegaram à conclusão que é a área, hoje chamada área da decisão. Então, resumidamente, o que ele colocou no estudo, né, de uma maneira bem sutil? Que quanto mais conectado com Deus nós estamos, melhor as nossas decisões. Uau. Né? Então, e dessa maneira, se aquele é o centro de decisão, nosso centro de razão, é o nosso consciente. Se a gente fortalece o consciente, o subconsciente fica abaixo, que é a emoção. Então, ou seja, o melhor jeito da gente neutralizar as emoções desajustadas é a conexão com Deus. Então, é tão sensacional isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, pegando alguns ganchos do que o doutor falou. Na verdade, toda emoção é um convite para Deus. Toda emoção é um convite para Deus e toda emoção é um convite para a oração. Se a gente depois, né, quem tiver curiosidade, até consultar a própria Bíblia, Tiago, esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Tem um texto em Tiago, doutor e Andrea, Tiago 5,13. Tiago ele vai dizer assim, se você estiver sofrendo, ore. Se você estiver alegre, cante um louvor. Ou seja, se eu oro, eu vou a Deus. Se eu canto um louvor, eu também vou a Deus. Porque Deus habita em meus louvores. Então, o Tiago está dizendo, se você está triste, vai para Deus. Eu sempre falo quando eu ministro, né? Quando o desânimo vier, faça algo para Deus. Então, se eu estou sofrendo, eu vou a Deus. Se eu estou alegre, eu vou a Deus. Toda emoção é um convite para Deus. E é tão incrível, quando o doutor fala de 2030, o Billy Graham tem uma frase, né? O Billy Graham foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, e o Billy Graham ele fala que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Exatamente. Não é interessante que o doutor fala, né? Então, pegando, daqui, vamos 6, 7 anos, vamos ter um agravante em questões emocionais. E Jesus, ele já nos preveniu e tocou nisso há 2000 anos atrás. E, inclusive, Jesus e o próprio apóstolo Paulo, e Paulo escreveu vários livros da Bíblia, Paulo colocou sobre isso. Você pega, por exemplo, tem uma carta na Bíblia, que é a carta aos Filipenses. Essa carta é a carta conhecida como a carta da alegria. Paulo fala muito de alegria nessa carta. E Paulo trata ansiedade versus oração. É como se Paulo estivesse dizendo assim, se a ansiedade é a doença, a oração é o remédio. Que ele vai dizer em Filipenses 4:6, ele vai dizer, não andeis ansiosos em coisa alguma. Ele vai falar em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, que são os pedidos. Então o que Paulo está falando? Ao invés de ficar ansioso, ore. É como se Paulo estivesse falando assim, que a oração, ela desliga a ansiedade e liga o milagre. Transformar motivos de preocupação em motivos de oração. Então, na verdade, a emoção é um convite para Deus. Sensacional. Olha isso. Sensacional. O pessoal que está em casa tem que pegar essas chaves, né, pastor? Sim, Porque é sim. exatamente isso que a ciência hoje está defendendo. A conexão Né? com Deus. Existem 19 centros no mundo, né, em faculdades de medicina, que já estão estudando isso. A tendência disso é ganhar mais forma daqui para frente. Né? Então, é exatamente o que o senhor falou. Né? A Bíblia, né, é o livro, né, é o manual da nossa vida. E se o doutor me permite, desculpa te interromper, doutor, às vezes as pessoas pensam que a fé e a ciência, ou a fé e a medicina, são duas coisas separadas. Mas, na verdade, elas estão muito casadas. Quando a gente fala da Bíblia, só para quem está assistindo, ouvindo, acompanhando em qualquer lugar, entender, você pega, por exemplo, o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros do Novo Testamento, mais de 25%, 27,5%, foram escritos por Lucas. O Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o Lucas que escreveu Atos. Lucas era um médico. Tudo Deus foi muito intencional. Deus pegou 1/4 do Novo Testamento, 1/4 da Nova Aliança da Bíblia e preparou. Quem vai escrever isso vai ser um médico. Olha. As duas coisas estão unidas. E o Lucas, inclusive, ele era médico do apóstolo Paulo, que esteve com Paulo até o final da sua vida. Então é como que se Deus falasse assim, com a sua medicina você vai tratar o corpo, porque ele ajudou Paulo, mas com a palavra você vai ajudar a curar a alma. Sensacional. Olha isso. Sensacional. E entra a questão também que a Bíblia diz que Deus, né, é a paz que excede todo entendimento. Então, quando a gente pega essa frase, né, apenas isso, ó,
Fora as outras questões que estão escritas na Bíblia. Mas se você pega essa frase e olha para alguém que hoje, né, está com uma questão de ansiedade, alguma questão de depressão, e você vai estudar a vida dessa pessoa, possivelmente você vai perceber que ela está afastada de Deus, de alguma forma. Porque se Sim. ele é a paz que excede todo entendimento, aonde está essa paz? Um dos nomes que Jesus pegou para ele foi Príncipe da Paz. Quando é um texto que a gente fala muito no Natal, essa época de Natal, de final de ano, mas a gente pode usar a qualquer momento, que é o Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Ou seja, Deus pode me dar um conselho. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. E você falou esse texto também é de Paulo, do Filipenses 4,7, inclusive. Que Paulo vai dizer: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Então Deus não prometeu que a gente ia entender tudo, mas Deus prometeu que a gente poderia ter paz em tudo, ainda que eu não entendesse. Deus não falou, você não vai entender tudo, mas eu vou estar com você sempre. E aí Paulo ele vai dizer, esse texto que você citou, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará. É sensacional, porque esse texto Paulo escreveu no grego. Essa palavra guardará é o mesmo guarda que você usa para soldado, vigia. E essa carta de Filipenses, Paulo escreveu de dentro de uma cadeia. Olha. E é como que se Paulo ele tivesse na cadeia, ele estava ali escoltado, estava ali guardado, mas ele dissesse, eu estou aqui nessa cadeia, mas quem me guarda não são esses guardas, quem me guarda é a paz de Deus. Olha isso. Sensacional. Em meio, né, àquela questão que ele estava vivendo, ainda assim ele estava em paz. Olha que fantástico. Quantos exemplos. Pois é, porque muitas vezes Deus vai mexer nas peças da nossa vida, a gente não entende, e aí que começa a entrar o desespero. Né? Eu falo para alguns pacientes, a gente tenta comandar na força do braço. E eu falo que isso é uma das piores coisas que tem quando a gente fala, eu tenho fé, acredito em Deus, mas aí Deus começa a mexer as peças nas nossas vidas e começa a vir aquele desespero. Algumas coisas não vão sair do nosso jeito. E a gente começa a querer que a coisa saia do nosso jeito. Né? Outro dia eu vi, acho que foi o senhor que falou na igreja, né? Que a pessoa é crente só no culto. Aí chega segunda-feira, domingo ela entrega todas as dores. Chega segunda-feira, ela já começa a discutir com Deus. Poxa, mas por que não vai desse jeito? Por que não vai daquele jeito? Né? Quando, na verdade, nós deveríamos o quê? Somente confiar e passar o bastão para quem resolve. Sim. Ter a plena convicção de que o que ele está fazendo é o melhor e que o nosso papel é fazer aquilo que está ao nosso alcance. E que a maioria das coisas que não está ao nosso alcance e a gente está ali angustiado, é ele quem vai resolver. É ele quem vai resolver. Tem gente que fala assim, mas eu preciso de um milagre. Melhor ainda, porque se é milagre, não tem meu papel no meio, eu não preciso nem colocar meu dedo, porque se é milagre, eu já entrego direto na mão dele. É a especialidade dele. É ele que vai resolver. Né? Agora, se for processo, ok, tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que ele vai precisar movimentar. Mas se for milagre, aí que a gente tem que dar graças a Deus. Se uma situação é extremamente difícil, preciso de um milagre? Ótimo, deixa na mão dele. Sim. E deixar na mão de Deus é aceitar plenamente que o que ele está fazendo é o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda, né, pastor, num primeiro momento. É porque você falou, né? Eu costumo dizer o seguinte, o domingo é o dia de ir à igreja. A segunda é o dia de ser igreja. Domingo eu vou na igreja. Segunda eu preciso ser igreja. E é muito incrível, você falou a questão do controle, né? Eu me lembrei agora de Noé. Na arca de Noé, Deus deu tudo para Noé. Ele era um lavrador, um agricultor, alguém que trabalhava no campo, na terra, cuidando da terra. Deus pega esse homem, levanta esse homem como um engenheiro e dá para ele todas as medidas da arca. Ele levou 120 anos para construir a arca. Deus mandou ele colocar tudo na arca. Ele só não pôde colocar uma coisa, timão ou volante. Sensacional. Porque quem ia controlar a arca ia ser Deus. E é tão incrível que Deus ele quer que em momentos que a gente não tem o controle, a gente tenha paz. O nome Noé, da raiz do hebraico, quer dizer repouso, descanso. E Noé, que tem esse nome de repouso, descanso, Noé é considerado um herói da fé. Então a fé é isso, a fé te dá descanso enquanto você ainda não tem todas as respostas. Eu tenho descanso enquanto eu não tenho toda a resposta. Você falou sobre a gente não entender, né, a questão do controle. Eu costumo dizer o seguinte, confiar é deixar que Deus se explique depois. Né? Todos nós que estamos aqui, nós temos os filhos pequenos. Eles acham que sabem o que é melhor para eles. Né? Eu tenho uma bebê de 3 para 4 anos, ela já esconde doce já.
Ela já esconde doce. Oh, meu Deus. E ela acha que aquilo é o melhor. Nós somos como crianças diante de Deus. A nossa vontade pode ser até boa, de Deus é boa, perfeita e agradável. É sensacional. E o senhor falou uma coisa que é interessante. O senhor falou assim, Noé era um lavrador, né? E Deus levantou ele como engenheiro. Isso eu acho que é uma outra coisa que muitas vezes as pessoas se angustiam e falam, poxa, mas às vezes eu tenho um sonho, um propósito, e como que isso vai acontecer? Deus é especialista, né, pastor, em levantar os improváveis, né? E é incrível, porque eu acho que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa, o primeiro é quando ela nasce. O segundo é quando ela descobre o porquê nasceu. Noé poderia ser um exímio lavrador. Mas o maior fracasso é a gente tentar fazer sucesso onde Deus não nos colocou. Olha essa frase, hein? O pessoal O que tem maior em casa, fracasso é a gente tentar fazer sucesso onde Deus não nos colocou. pega essa. É interessante, né? E aquela pergunta de milhões, né, que o pessoal faz, né? Como é que eu descubro o meu propósito? 2 coisas fundamentais para a gente descobrir o propósito. Uma, faça alguma coisa. Deus nunca chamou alguém que não estava fazendo nada. Noé já estava cuidando da terra. Quando Jesus, por exemplo, vai chamar Pedro, ele estava tentando pescar. Então, primeira coisa para eu descobrir o meu propósito, faça alguma coisa. Segunda coisa para eu descobrir o meu propósito, enquanto você não souber o teu propósito, faça o propósito de alguém. Olha, Enquanto você sensacional. não souber o teu propósito, sirva o propósito de alguém. Os próprios apóstolos foram assim. Eles foram descobrindo os propósitos deles enquanto serviam o propósito de Jesus. Sensacional. Olha a frase poderosa, né, que o senhor falou. As 2 poderosas, né? Para a gente descobrir nosso propósito, a gente tem que estar em ação, né? Até a palavra oração, ação está dentro da palavra oração, né? Tem gente que fala, sabe, tanto, às vezes, de um milagre e fica extremamente parado. Óbvio, a gente tem que entregar para Deus, mas Deus requer pelo menos um mínimo de movimento, né? Sim. Outro dia eu estava lendo com a Andrea, a gente começou a ver um filme, e depois a gente foi procurar, né, na internet, porque o filme falava da vida de Moisés. E aí mostrava quando Moisés estava na frente do Mar Vermelho, né? E aí a entonação que o filme deu, que Moisés ficou um pouco preocupado, né? E aí ele anda de um lado para o outro, né? E ele começa, e agora, e agora? E aí Sim. Deus fala assim, usa teu cajado. Sim. Né? E aí depois a gente foi ler na internet e vários autores relatando a mesma coisa, que por uma fração de segundos ele se desesperou. E ali era só um milagre, porque tinha um mar à frente, os soldados vindo atrás, não tinha para onde ir, o número de pessoas era muito grande, né? Sim. Eu já vi em livros, falavam em 600 mil homens, mas não contavam mulheres e crianças, e se contasse todo mundo, poderia passar até de 2 milhões. 2 a 3 milhões de pessoas, se eu estiver errado, o senhor me corrige, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Imagina o desespero dele, né? E numa fração de segundos, o que nós lemos, falava que ele andava de um lado para o outro, e agora, e Deus falou, bate o cajado. Ou seja, se a gente não tem uma ação, se a gente não sair da inércia de ficar parado, a coisa não vai andar, o milagre não vai acontecer. Sim. E o quanto isso é importante, levando para o tema corpo, alma e espírito. Exato. Se você não experimentar colocar Deus na sua vida, talvez Exato. você nunca entenda o que é viver corpo, alma e espírito. Não, é sensacional o que vocês acabaram de falar. É muito forte. Primeiro, pegando o caso de Moisés, e quando o doutor fala, né? A oração termina com a ação. Eu sempre digo o seguinte, não é toda ação que vai trazer felicidade. Mas não vai ter felicidade sem ação. Sensacional. Não vai ter. Porque é interessante, você já viu Deus mandar alguém parar de orar? É esse caso de Moisés. Deus mandou ele parar de orar. Deus fala para ele lá no Êxodo, por que clamas a mim? Deus mandando alguém parar de orar. Então, ele precisava agir. Por quê? Você vê quando Jesus fazia um milagre, o que Jesus normalmente falava para a pessoa? A tua fé te salvou. Exatamente. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas é que Deus, ele não te chamou para ser espectador do milagre. Deus te chamou para ser participante do milagre. Observar não muda nada, fazer muda tudo. Então, a fé é Deus e o homem trabalhando juntos. E aí eles passam, né? Passam o mar. E aí entra o que a Andrea falou. Corpo, alma e espírito. Olha como Deus, ele vê tudo de maneira completa. Quando eles começam a caminhar no deserto, Deus começa a dar instruções para Moisés até de um cardápio do que eles poderiam e não poderiam comer. Então, por exemplo, né? Aí o doutor e a Andrea vão poder explicar melhor do que eu, mas eu não sei se a pessoa, por exemplo, pode sofrer um mal-estar se ela comer uma carne de porco, uma carne mais gordurosa, e ela
se expor a um calor excessivo. Pode. Deus falou para eles, até o judeu, até hoje, eles não comem carne de porco. Então eles iam passar por um deserto com um sol e uma temperatura altíssima. Deus falou, vocês não vão comer carne de porco. Deus cuidou até do que eles iriam comer. Até do físico O deles. mínimo detalhe, né? Às vezes a gente pensa assim que a comida é uma coisa assim, sem importância, eu posso comer o que eu quiser. André, a comida é tão importante. Você imagina, qual que é a importância da palavra de Deus para Deus? Deus chama Jesus de palavra. Jesus é o verbo. Então a palavra de Deus é muito importante. Deus relacionou a sua palavra a uma comida. Porque Jesus ele cita, e tá no começo da Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deus comparou a palavra a um pão. É como se Deus estivesse falando assim, como você come o pão todo dia, você precisa se alimentar da minha palavra todo dia. Olha Uau. isso. Isso é forte demais, né, pastor? Isso é Olha forte isso. demais. Né? Isso que a gente fala, que a gente precisa se alimentar da palavra, tem pessoas que falam assim, eu tentei uma vez, não consegui. Né? Eu falo assim, a gente se permite tantas vezes experimentar tantas coisas diferentes, né? Tem um restaurante diferente, uma comida diferente, vamos viajar para um lugar diferente, mas as pessoas têm receio de experimentar Deus. De experimentar, conversar com Ele todos os dias. De tentar essa conexão e ver o que será que acontece, né? Tem pessoas que muitas vezes falam com a gente, falam, mas poxa, minha vida está de ponta cabeça. E às vezes você fala, o que você está esperando para falar com Deus? Porque eu acho que não vai dar nada. Deus nunca deixa ninguém sem resposta, né, pastor? Deus... É porque a especialidade dele é transformação. Tudo é comum até Jesus passar por lá. O primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho no casamento. E tem uma conexão muito incrível. O doutor falava, eu pensava, Daniel, ele orava. Se você olhar, por exemplo, Daniel 6:10, ele orava de joelhos 3 vezes por dia. E às vezes a gente fala assim, não, mas é que isso acontece, eu estou sem tempo. Eu costumo dizer assim, quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, exatamente. O que pode ser mais importante, assim, né? 10 minutos a mais dormindo não vai mudar a tua vida. Mas 10 minutos a mais orando vai mudar a tua história. Então Daniel, ele orava. Ele era muito ocupado, ele cuidava de 127 províncias. É como se fossem 127 prefeituras, no contexto da época ali na Babilônia. Então ele era muito ocupado. Nós não somos mais ocupados do que Daniel. Talvez sejamos mais distraídos, mas não mais ocupados. Ele orava 3 vezes por dia. E ele jejuou. E ele cuidou da sua alimentação. Ele chega na Babilônia, ele negocia ali, porque ele era um escravo, então ele não tinha aquela autonomia completa, mas ele negocia. Ele fala, olha, me dê, num primeiro momento, ele fala, me dê 10 dias. Eu vou jejuar. E aí ele comeu frutas, verduras e legumes e bebeu água. Aí vocês vão poder falar isso melhor do que eu. Eu acredito, se você comer dias seguidos frutas, verduras e legumes e você beber água, a tendência é que você vai emagrecer. Com certeza. Só que a Bíblia vai dizer que os outros que comiam de tudo, depois de 10 dias, Daniel estava mais forte do que eles. E além de estar mais forte, Daniel respondia perguntas 10 vezes melhor do que os outros. É de novo corpo, alma e espírito completamente ligados. Exato. Ele orava, cuidava da alimentação. Sensacional. E a emoção em equilíbrio, né? Porque uma vez que você está com essa conexão aflorada, dificilmente a tua emoção te tira do eixo. Né? Porque o problema que vier, você está tão conectado com Deus, o que nós fazemos? A gente para, conecta, fala com Deus, entrega a Ele e muitas vezes ele já até dá a resposta. Calma, deixa que eu resolvo. Entendeu? Está na minha mão. E com Daniel aconteceu também. Porque ele vive um momento que ele está num conflito em Daniel no capítulo 10. Debaixo da oração, debaixo do jejum, ele está num momento ali de guerra, de adversidade. A Bíblia vai dizer que apareceu um anjo para ele. E o anjo fala para ele, Daniel, não temas. Você é um homem muito amado. Quando que a gente tem medo? A gente tem medo quando esquece que é amado. Se o filho de vocês acordar assustado no meio da noite, se vocês vão até ele, pega no colo, abraça, fica um pouco junto com ele, ele acalma. Calma. A gente tem medo quando esquece que é amado. O anjo falou para Daniel, não temas, você é um homem muito amado. Por quê? Porque Daniel tinha essa conexão. Sensacional, né, pastor? E tem mais uma coisa, né, que a gente sempre fala. Quando nós estamos com Deus, né,
A gente fala, né, você e Deus já é maioria, né? Não tem problema que vá cair, né, diante de Deus. Deus derruba todo e qualquer exército. É sensacional. A gente estava vindo para cá e aí eu mostrei para ela um vídeo que um amigo me mandou, e o vídeo falava assim, né? Era um rapaz de uns 50 e poucos anos, e ele falou assim, ó, por muitos anos, eu cultuei o diabo. Ele falou, eu era satanista, né? E ele falou, e um dia a minha namorada viu que eu era satanista e queria me levar para um pastor. Ele falou, e aí eu falei o seguinte, eu não vou, e mais, vou tirar a vida desse pastor. Ele falou, passei a noite inteira num ritual para o pastor morrer. No dia seguinte, ela ia me levar ao encontro dele, e aí o pastor não apareceu. E ele falou, pronto, defunto não vai ao encontro, matei o homem. E aí, passou mais um dia, a secretária do pastor ligou e falou, olha, o pastor queria pedir desculpa por ontem, que ontem ele não pôde vir, ele bateu o carro, mas hoje ele vai conseguir conversar com vocês. E ele falou, não é possível, fiz alguma coisa errada. Aí ele falou, já que eu vou ver ele amanhã, ele chamou amigos e fez um ritual mais pesado. Ele falou, acho que eu errei alguma coisa, e o ritual mais pesado. E foi. Ele falou, agora esse homem morre. E ele falou, estou lá na igreja, passou 1 hora, quase 2 horas, falou, pronto, deu certo. Daqui a pouco entra o pastor. E ele falou que quando o pastor chegou, ele falou assim, eu nunca acreditei em Deus, mas naquele momento foi o dia que eu me converti, ele falou. Porque na hora que aquele homem entrou, eu senti um medo, um pavor, e ele falou assim, eu era muito mais forte do que ele, porque eu era jovem, praticava artes marciais e poderia acabar com ele em 10 segundos. Só que eu tinha uma plena certeza que se eu encostasse a mão nele, eu ia cair. Ele falou, eu tinha plena certeza que se eu encostasse a mão naquele homem, eu iria cair. E aí esse homem me convidou para orar. Quando esse homem me convidou para orar, eu fiquei meio sem jeito e aceitei. Quando eu entrei na sala dele, eu queria fugir. Foi ele colocar a mão na minha cabeça e orar. Ele falou, é como se todo o mal saísse de dentro de mim. E naquele momento eu acertei Jesus. Ele falou, olha o poder de Deus na vida de uma pessoa. Né? Você imagina alguém que ficou fazendo, né, magias, enfim, né, praguejando contra ele. Nada de mal aconteceu. E ainda assim, ele diante do próprio mal, o mal tinha medo dele. Então, se esse é nosso Deus poderoso, a gente vai ter medo do quê? Se a gente está com o dono da história toda. Ele é o dono de tudo. O diabo não pode com ele, a força negativa não pode com ele, a gente está agarrado com ele, a gente vai temer a quê? A gente só tem que temer a ele e dar graças a ele. Porque quem teme a Deus não tem medo dos homens. Quem teme a Deus não tem medo de nada. E é exatamente isso, porque João ele vai dizer, né, o apóstolo João, lá em 1 João. 1 João 4,8 ele vai dizer, Deus é amor. E aí depois ele vai dizer em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Todo medo. Por isso que eu disse que a gente tem medo quando esquece que é amado. E isso é tão sensacional que Deus ele tem o cuidado de querer tratar o nosso interior para depois mudar o que está fora. Tem até um relato, um dos milagres de Jesus, que os discípulos estão no meio de uma tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos já estavam com medo da tempestade, agora vê um homem andando em cima das águas, eles falaram, é um fantasma. Jesus ele falou assim, não tenham medo, não tenham medo. É interessante que Jesus falou para eles, não tenham medo, mas a tempestade estava rolando solta. Ele não falou assim, para a tempestade, e depois falou, gente, a tempestade acalmou, vocês não precisam ter medo. O cenário era desfavorável, né? Ele falou para eles não terem medo enquanto a tempestade rolava. Ou seja, há momentos que antes de Deus mudar a tua situação, Deus quer mudar você. Uau. Eu digo isso, quando Deus não muda a situação, é porque Ele está usando a situação para me mudar. Quando Deus não muda a circunstância, é que Ele está usando a circunstância para mudar você. É como se Ele dissesse o seguinte, ó, eu estou fazendo uma prioridade. Antes de acalmar a tempestade, eu vou acalmar vocês. Porque vocês estão achando que a grande tempestade é do lado de fora. Mas a tempestade que está dentro de vocês é maior do que a que está fora. Às vezes a gente está assim. E o medo faz isso. A tempestade do lado de dentro está maior do que a tempestade do lado de fora. Exato. E a gente se desespera por coisas que muitas vezes não tem a menor probabilidade de acontecer. Sim. Né? Só que quando a gente entrega na mão de Deus, né, nada disso passa a não nos afetar mais, né? Então, Exato. eu falo que o maior remédio para ansiedade e depressão é a conexão com Deus. Quanto mais a gente conectar com Ele, menos ansioso, menos deprimido nós vamos ficar. Sim. Né? Não, e no início você disse que nós somos seres espirituais vivendo num corpo carnal.
levando isso lá para o início da nossa conversa, se a gente for concluir agora, eu já concluí a minha frase, eu tenho certeza que é o mesmo pensamento de ti, né? Como que você concluiria essa conversa? Olha, eu acredito que você que está assistindo, nos ouvindo, eu acredito que não existe coincidência. Existe propósito. Você poderia estar ouvindo uma outra coisa, assistindo uma outra coisa. Se Deus se trouxe para esse momento, eu costumo dizer que não existe coincidência, existe propósito. Então você precisa buscar uma experiência com Deus. A Bíblia tem resposta para todas as suas perguntas. O que a gente precisa? A gente precisa ouvir Deus. Ouvir Deus é ouvir a própria palavra. Eu digo assim, né, que a voz de Deus está na Bíblia mais próxima de você. Exatamente. Quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Esse podcast é um cuidado de Deus chegando até você. Sensacional. Muito bem. Sensacional. Cuide do seu espírito, que o seu corpo será cuidado. Vai ser uma consequência. Fantástico, né? Uma consequência. Se você se conectar com Deus, seu físico não sofrerá tanto, né? Porque tem muitas doenças, aliás, quase todas. Todas, na verdade, 100% de todas as doenças são emocionais. São emocionais. Então, cuidando do seu espírito, cuidando da sua mente, a probabilidade de você ter uma doença física É quase muito zero. baixa. Eu sei que vocês já tinham terminado, eu só vou pegar esse ganchinho. Tanto há uma preocupação com o corpo que Paulo ele nos compara ao atleta. Paulo vai falar do atleta que em tudo se domina, o atleta que luta para buscar uma coroa, para buscar o prêmio. Então Deus também quer cuidar do nosso corpo. Com Sensacional. certeza. Pastor, Muito bom. olha, eu passaria a noite toda aqui conversando com o senhor, né? Já assim, acho que o senhor tem que vir muito mais vezes, né? Acho que um episódio, 2 é muito pouco. Acho que o senhor tem muita coisa para acrescentar. As pessoas precisam mais ouvir as coisas que o senhor fala. Então, de agora, eu já deixo o convite, a porta aberta para o senhor voltar quando o senhor quiser, tá? E agradecer mais uma vez de coração do senhor estar aqui com a gente e disponibilizando o seu tempo para trazer conhecimento para a gente. Eu que agradeço você, agradeço a Andrea, quem está nos acompanhando e estou à disposição. Você me chamou, já é uma convocação. Obrigada. Então, você que está em casa, não perde tempo, não. Começa a seguir o Pastor Marco aí na rede social. Fala o seu Instagram, pastor. @Marco, com O no final, Marco Fernando PR. @Marco Fernando PR. P de pato, R de rato. @Marco Fernando PR. Comece a seguir ele na rede social. Clica aí, @Dr.DanielBratan, @Andrea Ribeiro Bratan. Clica aqui no sininho para ativar as notificações, já se inscreve no nosso canal, que nas próximas semanas a gente vai estar deixando muito mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau.